Bom, então, boa tarde a todos. Eu me chamo Regis, eu sou doutorando, sob orientação do professor Dr. Rafael Frantz. Eu vou falar um pouco, de forma geral, apresentar de forma geral a ideia do meu trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo. Também sou ingressei no mês de maio, então tenho uma trajetória relativamente curta, né, de 6 meses, onde eu venho pesquisando sobre soluções de integração descentralizadas para cidades inteligentes e sustentáveis. Então, a minha apresentação ela segue o seguinte roteiro, onde eu tenho uma introdução, vou falar da motivação do problema e dos objetivos, um breve referencial teórico, onde eu falo de tecnologias que a gente vislumbra utilizar para chegar a essas soluções e, por fim, a ideia de uma proposta de solução. Então, a introdução. Bom, o desenvolvimento urbano ou crescimento urbano ele é uma tendência há várias décadas. Existe lá um estudo das Nações Unidas onde eles apontam que até o ano 2050, 68% da população mundial residirá em áreas urbanizadas. Bom, todo esse crescimento urbano ele acaba nos remetendo a um paradigma que é um novo paradigma, que é o paradigma de cidades inteligentes e sustentáveis. Então, dentro desse contexto, as cidades inteligentes e sustentáveis elas buscam aliviar os desafios dessa crescente urbanização e também proporcionar aos seus cidadãos melhor experiência e também qualidade de vida. Como a colega já comentou, dentro de um cenário, dentro do conceito de cidades inteligentes, existem diversas dimensões, dentre elas a dimensão tecnológica, social, de negócios, econômica, do governo, enfim. Idealmente, essas dimensões elas devem interagir, conversar no desenvolvimento de qualquer aplicação dentro de uma cidade inteligente. Nesse trabalho em específico, a gente vai abordar a dimensão tecnológica. Bom, o ambiente tecnológico de uma cidade inteligente, ele pode ser, digamos assim, esse aqui é o esboço, né, que eu tenho aqui para apresentar. Então, ele pode ser organizado em camadas. Então, a gente tem uma camada mais de baixo nível, que é camada tecnológica, aqui a gente está se referindo a uma camada de hardware, que basicamente é uma cobertura de rede, né? Então, pegamos aqui o exemplo lá da nossa cidade de Santa Rosa, né, que vem sendo desenvolvido. Então, basicamente, seria a cobertura de rede para poder habilitar a coleta de dados a partir de sensores e esses dados, para que esses dados eles possam ser dispostos ou disponíveis aí, talvez de maneira aberta e pública, em um repositório central. Esse repositório é um repositório que nós temos disponível lá na cidade, né? Então, o objetivo dessa camada mais de baixo nível é oferecer um suporte à camada acima dela, né? Que é a camada de dados propriamente dita. Então, nessa camada de dados, além desse repositório central que guarda essas informações, ou que concentra essas informações que são coletadas a partir da cobertura da nossa cidade inteligente, a gente tem também outro tipo de dados, que são os dados provenientes de repositórios locais dos serviços digitais de uma cidade. Então, por exemplo, o sistema lá, ou aplicação de comércio, de transporte, enfim, todas essas aplicações, elas possuem o seu repositório de dados, porém, nesse caso, esses dados, eles não estão abertos, né, para domínio público. Então, eles pertencem a uma organização e, dentro desse contexto, a gente tem o que podemos entender de silos de dados, né, que são
diversos repositórios que não se conversam, não interoperam entre si, né? Muito possivelmente por falta de mecanismos legais e também técnicos que venham a convencer os proprietários desses dados a abri-los, né, para que possa ser usado por outras aplicações de uma cidade. Bom, então aqui a gente tem duas camadas, né? A camada de hardware, que oferece esse suporte à camada de dados, e a camada acima dele a gente tem os serviços digitais propriamente dito. Então, esses serviços digitais, então é todo esse ecossistema de serviços que pode ser oferecido pelo governo aos seus cidadãos, como também pelo setor privado aos cidadãos e uns aos outros. E, além disso, a gente tem os serviços da cidade, né, que são aqueles serviços desenvolvidos que vão consumir aqueles dados do nosso repositório central. Beleza. Todo esse contexto aqui, ele é importante para que a gente possa chegar à última camada, que é a camada de processo de negócio, que é justamente podermos desenvolver, né, serviços ou processos que venham a fazer o consumo, né, dessas informações que a gente tem na nossa camada de dados. Porém, como eu comentei com vocês, muitas dessas aplicações que são privadas, elas possuem dados de domínio privado, então elas não estão públicas, né? E esses sistemas, eles não se conversam. Então, há necessidade de uma camada intermediária entre a camada de serviços digitais e a camada de negócios, para que permitam com que esses sistemas eles possam interoperar. Ou seja, eu preciso ter um processo de integração que permita que esses sistemas se conversem, se comuniquem entre si. Então, o foco central desse trabalho em específico, ele está na camada de integração, né, que ali está apontada como a camada 1. Bom, então, os serviços digitais, como eu já comentei, eles produzem e coletam grandes quantidades de dados, e esses dados eles são armazenados em repositórios locais das organizações. Bom, idealmente, esses serviços eles deveriam ser capazes de interoperar entre eles e promover a economia digital centrada em dados, né? Então, aqui o que acontece na prática é que, por exemplo, um sistema de compras, um sistema de transporte, ou até mesmo o controle de estacionamento, né, que pode ser gerenciado tanto pelo setor privado, uma empresa do setor privado, como do setor público, eles vão disponibilizar esses dados para domínio público para que sejam utilizados. Então, essa barreira, ela se deve justamente porque eu falei anteriormente, né? Não existem mecanismos técnicos e jurídicos que possam garantir aos proprietários desses dados que esses dados não serão monopolizados, digamos assim, né? Eles não sejam revendidos ou divulgados, enfim. Para serem utilizados, os dados eles precisam trafegar, né? Desde os silos. Então, se eu quero promover uma interoperação ou uma interoperabilidade entre esses sistemas, eu tenho a questão de que esses dados eles precisam trafegar dos silos associados até a solução de integração. Bom, durante esse trajeto, esses dados eles vão encapsulados em mensagens, né? E eu posso ter distintos tipos de dados, então dados sensíveis e dados não sensíveis. Então, o foco da nossa pesquisa seria proteger os dados que são sensíveis, né, que possam ser utilizados, né, de uma forma que venham a monopolizar sobre aquelas informações. Bom, então esse ponto, esse tráfego entre o silo até a solução de integração associada,
aqui a gente tem um possível ponto de vulnerabilidade, né? Agora, ao adentrarem na solução de integração, esses dados eles também passam por um fluxo que é composto por um conjunto de tarefas que executam operações atômicas sobre esses dados. Então, por exemplo, se eu quero fornecer a interoperação entre um sistema de compras, né, de comércio, com um sistema de transportes, então eu preciso integrar, eu preciso ter a camada tecnológica, né, ali que vai integrar esses sistemas. Eu posso ter uma regra lá, compras acima de R$150, né, o cliente ele tem direito a retornar para sua residência com um transporte por aplicativo gratuitamente, né, pago pela empresa. Bom, então tem todo um fluxo ali que executa operações, né, vai dizer, ó, esse dado vai para cá, esse dado vem para cá, enfim. E essa solução ela pode ser desenvolvida por frameworks ou plataformas existentes no mercado, como Guaraná DSL, Spring Integration, Apache Camel, ou ad hoc, né? Então, programando em linha de código mesmo. Então, durante esse processo aqui que os dados entram no fluxo e passam por esse processo de tratamento, aqui a gente tem outro possível ponto de vulnerabilidade, né? Então, o detentor dessa solução de integração, possivelmente ele consegue ter acesso a esses dados que fluem internamente na solução. Bom, então, como objetivo geral, a gente vem buscando... Aqui não está bem maduro ainda se é um método, uma abordagem que a gente busca desenvolver, mas, de forma geral, como objetivo geral, é desenvolver um método para implementar soluções de integração descentralizadas, respeitando a privacidade dos dados que trafegam pelo fluxo de integração de uma solução. Quando eu falo em descentralizados, eu estou me referindo a solução não ter o poder ou a concentração do poder sobre aqueles dados que fluem na integração, no processo, né? Bom, para alcançar esses objetivos, esse objetivo geral, a gente tem alguns objetivos específicos que eu elenquei aqui. Um deles é que a gente busca adotar um modelo descentralizado, então procuramos nos afastar do modelo tradicional, né, que é o modelo centralizado, que mais cedo ou mais tarde vai acabar levando à monopolização dos dados. Um grande diferencial, a gente busca incorporar a proteção de dados em tempo de processamento, e para isso a gente está explorando ambientes de execução confiáveis baseados em hardware seguro, ou técnicas de hardware. Bom, o que é um ambiente de execução seguro? Então, dispositivos mais modernos, que usam processadores mais modernos, que possuímos em nossos smartphones, computadores, eles nos oferecem, né, mecanismos de segurança que podemos fazer o uso para promover um ambiente de execução confiável. O que é um ambiente de execução confiável? Existem diversas nomenclaturas e também modelos na literatura onde cada tecnologia ela aborda de uma forma distinta. Essa figura aqui que eu adaptei, ela é uma figura que ela é um modelo, né, que eu extraí de processadores da ARM, né, que são utilizados, por exemplo, na Raspberry Pi, né, onde eles distinguem lá que eu tenho um mundo seguro e um mundo não seguro. O que seria isso? Eu tenho verdinho aqui na minha figura, seria um mundo seguro. Então, quer dizer que todas as aplicações que estão executando nesse mundo seguro, é como se elas estivessem protegidas por uma barreira ou um muro, né, muradas, de modo que aplicações que executam fora desse mundo seguro, que aqui no caso a gente trata como um mundo não seguro, elas não possam interferir
na execução do código no mundo seguro. Tá? Então, bem de alto nível, essa é a ideia. E os mecanismos, alguns dos mecanismos que a gente tem disponível para promover esse ambiente de execução confiável baseado em hardware confiável. Então, por exemplo, Raspberry, que usa o TrustZone da ARM, Intel SGX, que é uma tecnologia da Intel, e aqui mais recentemente o Morello Boards, né, da ARM, que o professor Molino ele vem trabalhando muito forte nisso, e que talvez seja a tecnologia mais nova que a gente tem atualmente nesse cenário. Bom, qual é a proposta de solução? A nossa proposta de solução é pegar a nossa solução de integração e levá-la para executar em um ambiente de execução confiável baseado em trusted hardware, né, em hardware seguro. Então, com isso a gente busca, por exemplo, que o detentor da solução, a empresa que detém aquela solução de integração, lá é o meu Solution Owner, né, ela tem uma restrição que ela não consiga visualizar aqueles dados que estão trafegando. Então, quem me garante essa segurança é justamente o meu módulo seguro, né? Então, a tecnologia de hardware, ela consegue me garantir, me atestar, né, que isso vai ocorrer. Idealmente, seria interessante se a gente pudesse ter essa tecnologia de hardware, tanto protegendo o provedor de dados, que são os repositórios das aplicações, como também o consumidor, né, que seria a nossa solução. Tá? Então, se a gente tivesse esse cenário, então a gente teria a possibilidade de atestar a proveniência desses dados, então a gente conseguiria identificar que aqueles dados eles surgem, né, ou eles vêm de um ambiente seguro também, né? E o TE, ele garante aí que a gente consiga atestar algumas restrições, como, por exemplo, que o detentor da solução ele não possa ver aqueles dados que fluem pela minha solução, que ele não possa disseminar aqueles dados e também não possa guardar os dados após o fluxo de integração. Então, esse último ponto aqui, a ideia é que se execute todo o fluxo de integração, né, todo o processamento, e, ao final, seja stateless, ou seja, se descarte qualquer possibilidade de guardar aqueles dados. Bom, pensando em uma solução, seria interessante disponibilizarmos a opção de que o cliente ele possa, ao contratar o desenvolvimento de uma solução, que a solução dele execute ou em um ambiente confiável ou fora desse ambiente confiável. O que diferencia? O valor, né? Então, como? O valor que eu falo em dinheiro mesmo. Então, dentro de um TE, eu demando de mais recursos computacionais, então, consequentemente, o custo ele seria mais alto, porém, o cliente também tem a opção de executar fora de um ambiente seguro, fora de um mundo seguro, né, onde o custo ele é mais reduzido, porém, ele estaria assumindo, né, que o detentor daquela solução poderia ter acesso àqueles dados que trafegam pela solução. E obrigado pela atenção. Beleza, obrigado, Regis. Valdemar fez um comentário lá no chat, né? Se eu consigo ler daqui, ele está dizendo que é interessante porque está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, né? Exatamente. E é uma questão que a gente comentava, né? Eu até comentei, né? Falta de mecanismos técnicos e jurídicos. Existe esse mecanismo jurídico, mas na prática não existe como atestar que a empresa ela vai cumprir aquele mecanismo, né?
Então, através de um mecanismo técnico, talvez seja mais convincente a empresa para que isso seja cumprido. Bom, é o que a gente acredita, né, que vai acontecer nas cidades inteligentes, né? Hoje a gente usa muito as aplicações, né, para comprar coisas ou interagir com os distintos setores públicos e privados, né, lojas, empresas. No futuro essas empresas vão começar a oferecer APIs, vão ser integradas. O problema é que quem detiver o controle da solução de integração, né, vai poder se apoderar de muita informação, né, e vai acumular talvez aí um conhecimento indesejável sobre cada cidadão, né? Vai poder saber, né, que tipo de comida o cara gosta, né? Quais são as ruas que mais vendem, de onde saem as pessoas para comprar, né? E a gente tem que prevenir um pouco isso. E essa é a ideia, fazer uma integração, mas evitando, né, essa extração de dados, dando uma certa proteção. E aí, como bem observou o professor Valdemar, né, isso está em conformidade com a lei geral, né, de proteção de dados. Então, mas é uma forma, talvez, da gente fazer com que isso, né, seja cumprido, né, entre aspas, né? A gente não vai permitir que ter a lei, né, simplesmente é para punir depois, né, mas não seria para não permitir. Legal? Dúvidas, pessoal? Carlos, se hablas, Carlos, intenta hablar un poquito más alto para que lo escuchen ahí. En español. Bien, sí, sin problema. La idea está prometedora con los Trusted Execution Environment. Una pregunta que tienes que tenerla en mente es lo que se llama las aplicaciones que ya existen. Legacy Application son las aplicaciones viejas. Ahí está el problema. Pues uno de los problemas que yo todavía no entiendo, porque el tiempo de vida del hardware es como de 4 años. Aproximadamente eso lo vamos a hacer la basura dentro de 4 años. Compramos uno nuevo y quizás el nuevo tenga el trusted hardware y no hay problema. Pero el tiempo de vida de un software es de años, pues es décadas. Sí. Sí. Si está bien escrito, una library, el tiempo de vida es de décadas. ¿Qué van a hacer con ellas? Porque están pensadas para ejecutarse en una computadora nuestra. Sí. O sea, esas como las vamos a hacer. Las que existen y que no fueron pensadas para ejecutarse en tu mundo seguro y mundo no seguro. Sí, ahí está uno de los problemas. ¿Qué vas a hacer? ¿Las vas a reescribir? ¿Las vas a... Da forma como está hoje. ¿Las vas a recompilar? ¿O las vas a ignorar? Al leer los artículos hay que tomar en cuenta realmente cómo están asumiendo ese problema. Sim. Bem pontuado. Coisas para ter em conta, né? Problemas e problemas, né? Sempre surge um novo. Mas é uma boa, muy buena la observación, muy buena, Carlos. Lo que has dicho es interesante, hay que tener en cuenta. Esto está bastante bien. O sea, o va a recompilar, o las va a recodificar o las va a ignorar. Exactamente. O me parece que las modelo Board tratan de ¿cómo se dice? Support. No sé ni cómo se dice en español. Para darle soporte, ¿no? A las cosas, a las nuevas y a las viejas, parece que hay algo por ahí. Cuando leas lo de modelo Board, mira qué están haciendo. Creo que es tu claim, ¿cómo se dice tu claim? ¿Qué palabra? Argumentan que argumentan que pueden aguantar con las dos, con las aplicaciones viejas que ya existen y con las que apenas va a escribir Luis. O sea, que tomar en cuenta leer eso. Até porque a Morel Board, pelo alto nível ainda que eu venho pesquisando, ela
é uma das únicas que tu não precisa aí mexer em configuração, então ela já vem, o próprio sistema ele já vem pronto, né? Então, teoricamente, uma nova versão ela já se adapta, né, àquele sistema. Sí, Agora, as demais tecnologias aqui há essa dependência. pero al leer, mira que ellos han tenido que modificar Uhum. el sistema operativo, Sim. ¿sí? Uhum. Y el compilador, Compilador. ¿sí? No las aplicaciones, pero el sistema operativo sí, Sí. lo modificaron y el compilador. O sea, leer hay que tomar en cuenta esas cosas. Uhum. Gracias. Muy bien. Ya temos por ahí un camino, ¿no? Por esto quizá lo que decimos el otro día, si nos vamos a Las Morelos, lo antes que nos vamos, Carlos, al tema de Las Morelos, sería lo mejor. Explorar Por todas ese estas lado, cosas. Sí, porque las otras Sí. no tienen esa facilidad. Ujú. Y por eso los de ARM y el gobierno de Inglaterra se les ocurrió relanzar las modelos, porque según ellos las Raspberry Pi, las Intel SIX y los otros no solucionan.